Minhas amigas e meus amigos do Papo com o Jardim. Hoje um papo regado a cerveja. Cerveja que nós não temos aqui, mas que nós vamos muito falar sobre ela. Nós estamos gravando aqui em Ribeirão Preto. E muitas vezes Ribeirão Preto é conhecido como a terra do pinguim. Todo mundo sabe que a história disso é da cervejaria paulista, depois adquirida pela Antártica, hoje é da Ambev, que fez com que Ribeirão tivesse uma produção maravilhosa de cerveja, refrigerantes. Muitos acreditam isso, na sua origem, ao fato de termos aqui o aquífero Guarani. Água de muito boa qualidade, em disponibilidade. Mas é uma história que se tornou folclore e um folclore que se tornou depois uma espetacular realidade. Por isso que eu estou com muita alegria recebendo aqui o Augusto Balieiro. Augusto, que bom revê-lo. Muito bem-vindo aqui. Obrigado, viu? Arnaldo, pela oportunidade. Obrigado por estar no seu programa aqui, poder esclarecer um pouco dessa história cervejeira de Ribeirão Preto. O Augusto é uma pessoa múltipla, aliás, múltiplos. Múltiplos é uma empresa que ele dirigiu durante muito tempo, que organizava feiras e eventos na região. Depois ele vai contar um pouco sobre isso. Originalmente engenheiro mecânico de formação, tá certo? Aqui formado na FEI, uma trajetória que eu fiz meio parecida. Você nasceu em Franca, eu nasci em Altinópolis. Nós fomos tudo estudar em São Paulo. Eu estudei lá na USP, você estudou na FEI. Lá na USP eu tinha um grande amigo de Franca, o Carlos Augusto. Eu acho que é aniversário do Vinícius hoje. Que era um grande amigo meu, fraternal, amigo e tal. Depois eu reencontro o Augusto, ele organizando feiras. Um dia ele falou, eu falei, e a próxima feira? Eventos importantes em Ribeirão. Ele falou assim, estou largando, estou iniciando uma nova trajetória. Conta pra gente, Augusto, essa história maravilhosa. De como é que você saiu de Franca? Conta um pouquinho da história, nós gostamos de saber e aprender com as pessoas. Eu nasci em Franca, mas morei 2 anos só em Franca. Vim para Ribeirão Preto. Meu pai é advogado, exercia a profissão aqui, e eu fiz o grupo escolar aqui. Aí nós mudamos para São Paulo, fiz o ginásio lá, e a universidade. Eu não cheguei a me formar na FEI, depois eu acabei optando por dar aulas, né? E dava aula no cursinho Objetivo em São Paulo, depois vim para Ribeirão Preto. Que matéria que você dava aula no cursinho? Eu dava aula de matemática. Matemática. Que é outra paixão minha é a matemática. E eu acabei vindo para Ribeirão Preto, fiz o curso de matemática para poder lecionar, né? E depois entrei na vida de empreender, né? Através de uma agência de propaganda, inicialmente, com a minha esposa, que ela tem a formação na área de publicidade, também advogada, e depois na área de promoções de eventos, como a gente... fiquei 25 anos na área de promoção de eventos e fazia eventos muito importantes, né? Eu acho que a FenaSucro é o evento do setor sucroenergético de maior importância nacional, eu diria mundial, porque o setor sucroenergético é um dos setores que o Brasil domina. E você organizou durante quantos anos isso? 25 anos nós ficamos. 25 anos. Nós iniciamos a FenaSucro e depois nós fomos... teve um processo de aquisição da nossa empresa, e como eu conhecia muitos fabricantes também de equipamentos na área de cervejas, porque são os mesmos fornecedores, eu comecei a entrar nesse meio de cerveja. E quando a gente fez a venda da nossa empresa, eu com minha família achei uma boa oportunidade de entrar no ramo cervejeiro. E estou feliz com essa novidade aí. Já faz uns 5 anos que eu estou envolvido, mais um pouco, uns 7 anos que eu estou envolvido no meio de cerveja. E como você disse, Ribeirão Preto tem uma tradição, o que também ajudou a minha decisão, né? Tem uma tradição de cerveja, a capital do chopp, né? E existe uma tendência do consumidor em optar pela cerveja que a gente chama de artesanal, né? E essa tendência não é só no Brasil, é uma tendência que veio... é mundial, né? Acho que nós estamos copiando um pouco o que está acontecendo no mercado americano. E eu achei uma boa oportunidade da gente estar ali. A dimensão disso, a gente se surpreende a cada vez que vê, porque isso surgiu pontualmente como uma coisa da pessoa querer uma alternativa
e hoje adquiriu uma outra dimensão. Além do Augusto, depois ele vai falar da cerveja dele, que é uma cerveja muito bacana, muito especial, mas falando do setor como um todo, né? O setor está adquirindo números cada vez mais significativos, né? O Brasil entra no mundo nessa guerra da cerveja, guerra estou dizendo porque é a disputa de grandes mercados, né? O Brasil constrói a Ambev, ela se internacionaliza, se torna uma das grandes marcas do mundo. Então, hoje, esse mercado está muito disputado pelas grandes corporações, né? Sim. 4, 5 cervejas que dominam o mundo das cervejas, e é uma coisa enorme. Mas surge esse movimento da chamada microcervejaria, cerveja artesanal. Aqui em Ribeirão Preto são quantas hoje, o Augusto? Nós estamos estabelecidos em 10 aqui, mas 10. tem algumas surgindo ainda esse ano, deve surgir umas 3 ou 4 cervejarias, eu não sei ao certo. Nós temos um polo, montamos um polo cervejeiro, um polo importante porque ele movimenta o turismo de Ribeirão Preto. A gente traz muita gente de fora da região, de vizinhança, e gente também de outros estados, que conhece essa tradição de Ribeirão Preto como um polo de cerveja, né? Que nós pegamos essa pavimentação toda feita pelo Pinguim, Antártica e Anísio, como você falou, que nos deixou um legado também cultural naquele quadrilátero ali na Francisco Junqueira ali? Da Francisco Junqueira, não, ele também do teatro. Sim, teatro, lógico. Né, o Quarteirão Paulista, que foi lógico. construído pela Companhia Paulista de Cervejaria, né? Então, nós estamos em 10. Hoje, Ribeirão Preto, e per capita, vamos dizer assim, nós temos 1,4 cervejarias para cada 100 mil habitantes. É a maior proporção per capita entre habitantes e cervejarias, de concentração no mesmo município. Então, nós estamos muito bem representados. Montamos esse polo tem desenvolvido algumas atividades turísticas, que a gente chama de hop-on, hop-off, né, que é um ônibus que pega os passageiros nos hotéis, depois ele faz em cada cervejaria, onde a gente faz a degustação. Tá bem desenvolvido, a gente está trabalhando bastante para que a gente possa somar todas as condições aqui na nossa região. O Augusto está nos falando sobre cerveja. Na terra da cerveja, do chopp, Ribeirão Preto, 10 microcervejarias já estabelecidas, outras 3 ou 4 surgindo agora no ano de 2018. Mas se vocês acharem que os números são expressivos, vocês vão se surpreender quando ele falar do número de microcervejarias no estado de São Paulo e no Brasil, coisa que nós vamos falar daqui a pouco. Papo com o Jardim recebe hoje Augusto Balieiro. O Augusto hoje tem uma cervejaria aqui em Ribeirão Preto. Daqui a pouco ele vai contar mais. Mas antes disso, é uma pessoa de muita liderança, proatividade, e ele se transformou num arauto desta boa causa. Pessoas que empreendem nesse setor e que agregam com isso qualidade, agregam formas de geração de emprego e renda. Augusto, você falou que aqui em Ribeirão Preto, vão repetir o número para todos nos ouvirem, 10 cervejarias dessas chamadas microcervejaria ou cervejaria artesanal, e com 2 ou 3 ou 4 entrando mais em 2018. E no estado de São Paulo, quantas são? No estado de São Paulo, se não me engano, são 124 microcervejarias. E é o segundo estado de maior concentração de microcervejaria. O maior? É o Rio Grande do Sul. E no Brasil, os números são, o Augusto renovou aqui comigo, 679 estabelecimentos registrados. Tem outros que estão em processo de registro, tem outros que não estão se registrando, mas 679 produzindo cerveja. Isso. É muito, mas ainda é pouco, né? É muito porque 679 são pessoas empregadas, é toda uma cadeia de logística, mas em termos da produção nacional, é ainda um percentual pequeno, né? É como você disse, Arnaldo, é muito, mas é pouco. São bastantes indústrias instaladas, mas que detêm do mercado nacional menos de 1%. Né? A concentração desse segmento é muito grande. 95%, 97% está concentrado em 3 grandes indústrias, né? E conglomerados, vamos dizer assim.
na área de cerveja. Aí tem algumas cervejarias médias e o restante do nosso porte, assim, que é onde a gente está querendo se destacar, dentro desse segmento de micro cervejarias, ainda é um mercado que cresce em unidades produtoras, mas não consegue uma expressiva participação no mercado por questões tributárias, de logísticas. A nossa condição é muito diferente dos grandes conglomerados. Então, a gente tem essa dificuldade. Mas nós estamos, é o desafio do nosso setor. Nós estamos procurando alternativas. Hoje nós temos uma representação nacional, como a Associação Brasileira das Microcervejarias, que fica em Brasília. Estamos montando, através no Estado de São Paulo, um sindicato e temos o polo para tratar de assuntos assim regionais, municipais. Então, são em 3 estágios e temos feito ações em todos eles, né? Foi muito importante essa iniciativa do Polo Cervejeiro. O Augusto é líder deste polo aqui em Ribeirão Preto. Procurou o prefeito Duarte Nogueira, o Carlos César Barbosa, vice-prefeito, também ajudou nessa mobilização. Eu os acompanhei. Nós tivemos representação de cervejarias de todo o estado de São Paulo e tivemos uma conversa com o governador, né, Augusto? Sim. Uma conversa no sentido de buscar ver de que forma o poder público poderia fortalecer essa iniciativa. E temos uma demanda tributária importante aí pela frente. Quais são as questões que você acha que têm que ser enfrentadas para que essa atividade possa crescer ainda mais? Ao nível estadual que nós tivemos lá, naquela reivindicação nossa, é porque alguns estados do Sudeste, na verdade a maioria deles, eles têm alguns benefícios e eles conseguem, benefícios de tributação de ICMS, e eles conseguem atuar no nosso estado de forma melhor que o fabricante local. Deixa eu usar a expressão, você está sendo delicado, uma certa concorrência desleal, porque vem de outros estados com um apoio diferenciado de tributação e concorrem com aquilo que é produzido aqui. Né? No estado aqui ele concorre nas mesmas condições que a gente, mas no estado dele ele consegue fazer um volume de carne, ele consegue equilibrar. E todo mundo quer o mercado do estado de São Paulo, né? Que é o maior mercado consumidor do país. Então, essa foi o nosso pleito junto ao governador do qual você estava presente. Isso ainda está em andamento. Nós estamos ainda tentando essa conquista, né? Por uma isonomia de competitividade no mercado. E eu acho que isso deve vir ainda esse ano. O nosso desafio agora é montar uma entidade que represente as microcervejarias. Como você sabe, Arnaldo, não existe uma distinção legal de que é microcervejaria ou não. É diferente, por exemplo, eu faço muita analogia com a parte da indústria de alimentos e uma padaria. Existe a indústria da panificação, onde você tem aquele mercado de vizinhança, como a gente tem as microcervejarias, onde a gente tem o nosso mercado regional, né? Mas existem as grandes indústrias de alimentação que estão destacadas de uma outra forma. Certo. É mais ou menos isso que a gente entende de um modelo para as microcervejarias, que eu acho que aí a gente consegue diferenciar e fazer uma instituição, uma entidade que nos represente. Augusto, fora essa questão tributária, que é, obviamente, muito relevante, uma coisa que da minha curiosidade, eu estou dizendo aí na condição de secretário, por um lado, parlamentar por outro, que eu quero buscar pensar em iniciativa para fortalecer isso. Do ponto de vista de insumos, tá certo? Uma microcervejaria, você me dizia, para definir o que algo que não passe de 6 milhões de litros de produção, que usa 80% de cereais maltados. Nós temos um problema do malte. Muitos me dizem que isso é importado. Como é que seria a capacidade de nós termos a produção desses insumos no estado de São Paulo, no Brasil? Hoje a gente tem vários fornecedores. Uma grande parte de maltes especiais são importados, tá? Mas a gente adquire aqui o malte Pilsen, que a gente chama assim, né, que é a base de toda e qualquer cerveja. A gente compra aqui das cooperativas do Paraná, inclusive. E ela tem diversos centros de distribuição, onde abastece esse mercado das microcervejarias. E é de qualidade o malte? Concorre com o malte
importado bem, é isso? Na verdade, a base quando a gente vai fazer uma cerveja especial, a gente coloca como ingrediente uma parte de malte importado com essa base do malte Pilsen local. Mas todas as cervejas é dessa forma. Né? E a gente tem uma característica, na verdade, isso também foi designado pela nossa associação. Né? O que é uma microcervejaria? Porque é uma questão a ser debatida. E nós entendemos que uma microcervejaria ela tem esse limite de produção, uma capacidade de produção, que também pode ninguém fez para se limitar na produção, mas é um start para que ela possa crescer. Então, ela tem que ter uma diferenciação. Quando passar isso, muda de patamar, né? de tanto tributário, etc. Né? Nos Estados Unidos é assim. Né? Onde desenvolveu a cerveja artesanal, que lá é chamado de craft beer, é assim. Né? Então, a gente tem essa limitação na produção e também na formação da cerveja, dos ingredientes. Que a cerveja, para ser uma cerveja artesanal, ela ou especial, como é chamada, ela tem que ter 80% de cereais maltados. Perfeito. Daqui a pouco eu vou especular um pouquinho mais, o Augusto, sobre os equipamentos, tá certo? E depois nós vamos falar sobre essa vertente muito interessante que ele abordou também, que é a cerveja, o turismo, a atração de pessoas. Voltamos daqui a pouco com Augusto Balieiro, que está nos falando das cervejas de São Paulo e do Brasil. Minhas amigas e meus amigos do Papo com o Jardim, nós estamos falando de um fenômeno extraordinário, um fenômeno que tem mobilizado pessoas, feito a alegria de todos nós, que é o surgimento das microcervejarias, das cervejas artesanais. Na região de Ribeirão Preto, são 10 em funcionamento, mais 3 ou 4 deverão, em 2018, funcionar. No estado de São Paulo, 124. No Brasil, 679 unidades de produção de cervejas artesanais. Aquelas cervejas diferentes. Cervejas que fazem aí a diferença e que agregam mão de obra, trabalho, renda, criam oportunidades. O nosso convidado é ele, que tem a Valfenger, que ele vai aproveitar para falar, e nós queremos ouvi-lo sobre isso. Ele que tem liderado o Polo Cervejeiro de Ribeirão Preto, o Augusto Balieiro. Augusto, eu perguntei dos insumos e você me disse do malte. O Brasil já produz malte, alguns são importados, faz aquele mix. Do ponto de vista de equipamentos, os equipamentos são produzidos todos no Brasil hoje já? Ou há alguns que ainda precisam ser importados para ter a qualidade na cerveja artesanal, na microcervejaria? Já tem equipamentos produzidos aqui. E são bons os equipamentos. Nossa indústria fornecedora de equipamentos para cervejaria, eu acho que está bem situado. Né? Tem, inclusive, na nossa vizinhança, tem duas aqui, tem em Batatais, tem outras no Rio Grande do Sul, que tem um polo importante de cervejas também lá. E o que eu pude perceber nesses 7, 8 anos que eu estou dentro desse mercado, é que tem uma constante modificação tecnológica, mas cada vez rápida a evolução, rápido, né? E para atender as microcervejarias. Eu fui a algumas feiras no exterior, na época que eu te falei, inclusive, da FenaSucro, eu recebia convite e eu ia visitar. Nossa. E só tinha equipamentos para grandes cervejarias assim, de grande capacidade. E as últimas que eu fui agora já tem departamentos nos próprios estandes só para tratar da cerveja artesanal. Então você veja que já existe um mercado. Mudança, né? Muito. E tem um pouco também volta às origens, né? Porque originalmente a cerveja começou assim, né? Uma diversidade. Eu sou meio caipira, sou muito de viajar, gostaria até de viajar mais, mas eu já fui à Bélgica.
Talvez a Bélgica seja o país que tem a maior diversidade de marcas de cerveja. Eu estou falando... Não, assim é uma escola importantíssima da cerveja. É uma variedade. Cada lugar que você vai tem uma diferente. Isso. Mas você tem razão. A cerveja dizem que foi até descoberta por acaso, né? O acontecimento dela lá, né? Da formação, da fermentação. Não era algo que o ser humano dominava naquela época. E a tecnologia hoje nos permite a gente fazer a cerveja dos mais variados estilos. Você estava falando nós temos 10 cervejarias, nós temos 55, nessas 10 cervejarias, somando, tem cerca de 55 estilos de cervejas diferentes. 55? Só das micro cervejarias. Só em Ribeirão Preto. Só em Ribeirão Preto. Então, é uma diversidade, é uma experiência nova, são harmonizações novas com a gastronomia que se faz. Que casa muito com aquela questão que você disse do turismo, Sim. né? Se fazem as rotas como se tem hoje aqui em Ribeirão Preto. A pessoa chega aqui em Ribeirão Preto e ela tem um circuito que ela passa pelas cervejarias aí, experimentando a diversidade que temos aqui. Visita a indústria, harmoniza com a gastronomia da casa. A maioria das cervejarias possui um brew pub, que a gente chama, é um restaurante para harmonizar algumas cervejas. Então, tem uma movimentação muito intensa no final de semana por conta dessas cervejarias aqui. E nós escolhemos a escola alemã, a nossa família, né? Então, conta um pouco da Walfänger para nós aí. Como é que é essa história? Da nossa pesquisa, nós vamos fazer cerveja, mas na verdade eu gostava de tomar cerveja, mas não sabia da prática de fazer cerveja. Isso a gente está mais ou menos nessa pesquisa há uns 10 anos, um pouco menos. E a gente adorou a escola alemã. A cerveja alemã ela está imbuída dentro da cultura deles lá, da alegria, da forma, das festividades. E a gente falou, acho que é isso que a gente quer levar para o Brasil, e especialmente em Ribeirão Preto. Nós estamos em Bonfim Paulista, que é... Bonfim Paulista é um distrito de Ribeirão Preto, muito próximo da cidade, onde ali cedia-se a Brew Pub, tá certo? E a cervejaria da Walfänger, né? E como a gente adotou a escola alemã, que é uma escola da lei da pureza, onde só vai o malte, água, lúpulo e o fermento, mas mesmo assim tem uma infinidade de receitas que você pode fazer dentro disso, né? E nós escolhemos o nome Walfänger, que é o sobrenome baleeiro em alemão, né? A minha família não tem nada de alemão, ela é de origem portuguesa, assim como a da minha esposa também, que é Sampaio. Mas um tio da minha esposa foi cervejeiro, ele é tcheco e foi cervejeiro da Antártica na época da sua fundação, no século passado lá. Bom, enfim, e a gente escolheu esse nome, que é sobrenome da família, e traduzimos ele para o alemão, que eu acho que também traduz a nossa casa lá, que é uma casa que tem um toque, germânica, mas com um toque brasileiro, vamos dizer. Com uma variedade. Quantas variedades de cerveja você tem ali? Nós temos... assim, sempre na bica, vamos dizer assim, né? Como chopp, 6 estilos, tá? São estilos tradicionais e algumas sazonais que a gente está fazendo. Inclusive para concursos, tem concursos importantes que a gente participa, tanto nacional e internacionalmente. E nós temos, agora em março, o segundo maior concurso do mundo, que é feito em Blumenau, onde no ano passado nós ganhamos a medalha de ouro na Doppelbock. Puxa vida, então, parabéns. É um orgulho muito grande pelo trabalho de todos da equipe lá da Walfänger nessa conquista. Augusto, muito obrigado. Obrigado. Uma alegria revê-lo. Obrigado por agradeço. Estar aqui conosco. Hoje uma conversa diferente, agradável, né? Falar de cerveja, falar de alegria, falar de confraternização, mas é também falar de geração de emprego, agregação de renda, inovação tecnológica, sofisticação na agronomia, gerar empregos com incremento do turismo, e foi esse a pauta nossa com Augusto Balieiro. Vou fazer em nome do Augusto o convite, estando em Ribeirão Preto, distrito de Bonfim Paulista, Walfänger, estando em Ribeirão Preto, polo cervejeiro, ou no nosso estado hoje, que em todas as regiões do estado tem 124 cervejarias produzindo coisas com qualidade
e agregando renda e oportunidade de trabalho. Um abraço a todos, até o próximo Papo com o Jardim.